né? Que é melhor. Olha lá, então na última aula a gente estava discutindo um pouco da questão dos conjuntos, né? No final da aula a gente não estava mais falando daquela parte básica, muito básica dos conjuntos. No final da aula a gente já estava falando de conjuntos finitos e infinitos, né? Vamos colocar esse título aqui, conjuntos finitos, vamos dizer assim, versus infinitos, né? E aí, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, que é importante, é o seguinte, a questão do conjunto finito, quer dizer, como que o livro aqui do Geraldo Ávila, e é a mesma coisa no livro do Elon, né? Como que ele caracterizou os conjuntos finitos. Olha lá, os conjuntos finitos, um conjunto vai ser finito quando tiver uma bijeção entre Fn e A. Um conjunto A vai ser finito quando tiver uma bijeção entre Fn e A, ou entre A e Fn, onde Fn é o conjunto dos n primeiros números naturais. Tá? Então, eu vou escrever assim, seja, vou colocar como uma definição básica, importante, de conjunto finito, né? Seja Fn o conjunto dos n primeiros números naturais, 1, 2, reticências até n. Então, um conjunto, ponto final, um conjunto azão contido em R, um conjunto de números reais, é dito finito se existir uma bijeção, vamos chamar de F, né? F, dois pontos, de Fão N em A. Aqui, em A, ponto final. Bom, não tem mais o que acrescentar. E o conjunto infinito? O conjunto infinito é quando ele não é finito. Essa é a maneira mais rápida e prática de definir. Mas o que isso significa, na verdade? Significa que o conjunto infinito, nunca você vai conseguir fazer uma bijeção, a função bijetora, objetiva, indo do conjunto Fn no conjunto A, tá certo? Mas o jeito mais prático de dizer é um conjunto é um conjunto A contido em R, né? A gente está sempre falando de conjunto de números reais aqui. Um conjunto de números reais é infinito quando não é finito. Quando não é finito. Ponto final. Tá? Bom, aí dentro dessa questão dos conjuntos infinitos, aí vai surgir uma divisão. Nós vamos poder fazer uma distinção ali entre os conjuntos que são infinitos enumeráveis e os que são não enumeráveis. Então, o que são os conjuntos enumeráveis? Então, vamos colocar aqui, passar um traço aqui, ó. Quer dizer, então você pode fazer o seguinte aqui. Você tem, vou colocar aqui, conjuntos infinitos podem ser enumeráveis, certo? Enumeráveis ou não enumeráveis. E o que vai decidir isso aqui é se tem uma bijeção com os naturais, certo? Não mais com esse 1 até n, mas com os naturais, todos os infinitos números naturais. Quando tiver a bijeção com os naturais, é enumerável. Quando não tiver, é não enumerável. Então, conjuntos infinitos podem ser enumeráveis ou não enumeráveis. Ou não enumeráveis, tá certo? Vamos colocar, como é que a gente pode escrever aqui? Para ser enumerável, para que um conjunto A, um conjunto azão contido em R, seja enumerável,
enumerável, é necessário e suficiente, tá? É necessário e suficiente que haja uma bijeção F dois pontos de naturais no conjunto. F dois pontos de naturais no conjunto, tá? Então, o que acontece? Vamos ver, antes de eu dar os exemplos, vamos ver o que o livro fala aqui. Conjunto se diz infinito quando não é finito, né? No caso dos conjuntos finitos, quando eles são equivalentes, né? Quando tem uma bijeção entre conjuntos finitos, isso significa que eles têm o mesmo número de elementos, de modo que o conceito de cardinalidade é o recurso que a gente tem para estender para os conjuntos infinitos o conceito de número de elementos. Quer dizer, isso aqui quer dizer o seguinte: entre conjuntos finitos, quando eu tenho a bijeção entre esses dois conjuntos finitos, eu vejo que eles têm o mesmo número de elementos. Então, a ideia do Cantor, eu vou estender essa ideia da bijeção para conjuntos infinitos, certo? Quando dois conjuntos infinitos tiverem uma bijeção entre eles, eu vou pensar, apesar de eles terem infinitos elementos, eu vou pensar como eles tendo, entre aspas, mesmo número de elementos. Eu prefiro falar mesma cardinalidade, tá? Mas é como se fosse o mesmo, ele até botou entre aspas, o mesmo número de elementos, mesmo quando é infinito, tá certo? Então, e pode ser que não aconteça. Às vezes você tem um conjunto que não tem uma bijeção dos naturais nele, é o caso dos números reais. Então, os reais têm infinitos elementos, assim como os naturais, porém essa potência infinita dos reais é maior, tá certo? Então, os reais já são não enumeráveis, porque você não consegue ter uma função objetora. Você consegue ter uma função injetiva, mas não bijeção. Não consegue nenhuma função sobrejetora dos naturais nos reais, né? Então, ele tem uma potência infinita maior. Bom, mas antes de mais nada, ele diz aqui, né? Disse que dois conjuntos quaisquer, A e B, quaisquer, finitos ou infinitos, têm a mesma cardinalidade ou o mesmo número de elementos, se tiver uma bijeção entre eles, que é esse equipotentes aqui, né? No caso de conjuntos finitos, não tem nada de mais isso. Você vai só ter a bijeção entre os conjuntos finitos, você só vê que eles têm o mesmo número de elementos. Mas essa ideia da bijeção, ela estende para os conjuntos infinitos a noção de número de elementos, né? São os números transfinitos, né? Então, vamos lá. Conjuntos enumeráveis, né? Então, chama-se conjunto enumerável a todo conjunto equivalente a N. Então, é aquilo que eu falei. Para que um conjunto A contido em R seja enumerável, claro, eu tenho que acrescentar aqui infinito, né? Porque, às vezes, a gente pode dizer também que um conjunto infinito, que um conjunto finito é enumerável. Não é errado falar isso. Um conjunto finito é enumerável também, né? Agora, o conjunto finito não vai ter uma bijeção com os naturais, né? Mas para que um conjunto A contido em R, aí faltou só eu colocar aqui, eu vou acrescentar um conjunto infinito, no caso aqui eu estou falando, né? É que o contexto aqui já tinha dito infinito antes, né? O contexto aqui é de conjunto infinitos, mas só para reforçar, infinito, tá? Para que um conjunto infinito A contido em R seja enumerável, é necessário e suficiente que haja uma bijeção F de N em A. Tá certo? É justamente o que ele está falando aqui. Chama-se conjunto enumerável a todo conjunto equivalente aos naturais, que tem uma bijeção com os naturais. Aí eu dei vários exemplos aqui para vocês, né? Então, por exemplo, o primeiro exemplo que me ocorre, né? Eu até tinha citado na aula passada, é você observar que tem uma bijeção entre os naturais e os números pares. Então, vamos chamar o conjunto dos números pares, né? Números pares, só para dar um primeiro exemplo, números pares. Então, vamos chamar de x para facilitar. Igual a x, quer dizer, ele seria o conjunto 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, reticências. Vai embora, o conjunto dos números pares, né? Será que existe uma bijeção dos naturais nos pares? Tem, é fácil escrever ela, né? F, dois pontos, de naturais em x, quer dizer, dos naturais nos números pares,
dada por f de n igual a 2n, é bijeção, é bige. Né? Então, quer dizer, tem uma equivalência entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos números pares. Eles são, digamos assim, eles têm a mesma, entre aspas, quantidade de elementos, apesar de ambos serem infinitos. Eles têm a mesma cardinalidade, certo? Eles têm a mesma potência infinita, os números pares e os naturais. Ah, professor, mas eu esqueço sempre esse negócio de bige. Só colocar uma observação aqui, então. Né? Bijeção significa, não esqueça disso, bijeção significa injetiva mais sobrejetiva. Injetiva mais sobrejetiva. Tá? Então, como é que você veria aqui no caso que a função é injetiva? Então, 1. Como é que você veria que é inje? Injetiva é o seguinte, o que significa a função injetiva? Quando você pega dois domínios diferentes, eles vão em duas imagens diferentes também. Né? Essa que é a ideia de função injetiva. Então, você pode pensar assim, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Mas você pode pensar também pela contrapositiva, já que é uma implicação. Você pode pensar f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Isso aí, se você provar essa segunda linha aqui, equivale à primeira. Você provou que a função é injetiva. Será que a gente consegue fazer isso no caso dessa função? Consegue com grande tranquilidade, né, no caso dessa função. Tranquilamente, você consegue dizer aqui o seguinte, ó, imagina, por exemplo, que você pega, vamos fazer a contrapositiva, né? Imagina que você tem lá um f de n1 igual a f de n2. Isso implica, pela fórmula dela, que 2n1 é igual a 2n2. Divide dos dois lados por 2, n1 igual a n2. Pronto, é inje. É inje. Acabou. E sobre? Qual que é a ideia de sobrejetiva? Função sobrejetiva. A função sobrejetiva é a função que a imagem é igual ao contradomínio. Não tem nenhum elemento aqui no contradomínio que não está associado a alguém no domínio. Todo elemento do contradomínio é imagem de alguém. Então, dado, vamos provar isso no caso dessa função, que ela é sobre, que a imagem é igual ao que o contradomínio é igual à imagem. Dado um yzinho pertencente a x, quer dizer, que é o contradomínio, que por acaso são os números pares, né? Então, y é igual, já que ele é um número par, ele é da forma 2k, onde k pertence aos naturais, ok? Ele é um número par. Ele é um número par. Aqui, k pertence aos naturais. Bom, 2k. Então, tome não. Como é que a gente pode escrever? Daí note que, como k pertence aos naturais, k está no domínio. Então, eu posso fazer f de k, porque k está no domínio. F de k, por definição, é igual a 2k, que é igual a y. Então, qualquer y que eu pegar no contradomínio, eu arranjo um k, qualquer y que eu pegar no contradomínio, eu consigo um k no domínio, tal que f de k chega no y. Então, a função é sobre, tá? Estou só fazendo assim, passo a passo, para vocês verem, mas é bem fácil. Então, com isso, a gente prova o quê? Que tem uma bijeção entre naturais e números pares. Eles têm a mesma potência infinita. Mas esse não é o único exemplo. Você poderia pegar, por exemplo, os números ímpares. Daria certo também. Exemplo. Números ímpares. Né? Então, digamos aqui, números, para dar um outro exemplo. Números ímpares. Ok? Então, você tem aqui o seguinte. Vamos chamar de y. Yzão, o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, e assim por diante. E assim por diante. Né? Aí o que acontece? Aí será que existe uma função? Vou escrever do mesmo jeito aqui, ó. F, vamos chamar de G essa. G, 2 pontos, de naturais em Y, em ímpares, dada por G de N igual a 2N menos 1. É bijeção, tá? Facilmente você consegue provar que ela é inje e que ela é sobre. Aí eu deixo como exercício para vocês. Exercício, tá? Para vocês
Eu seguir esse mesmo esqueminha aqui que eu fiz e provar que ela é inge e sobre, tá? Agora, um outro exemplo interessante aqui, porque note bem, esses dois conjuntos que a gente acabou de mostrar que são equivalentes ao conjunto dos naturais, portanto, tem a mesma potência infinita que os naturais, portanto, são enumeráveis, né? Esses conjuntos, eles estão contidos nos naturais, estão dentro dos naturais, né? Os tantos pares como ímpares. Mas olha só que interessante, os naturais, eles são também equivalentes, quer dizer, tem bijeção, com conjuntos maiores do que os naturais. Conjuntos que englobam ele mesmo. Ele tem a mesma potência que o conjunto. É o caso dos inteiros, né? Então, vou pegar aqui o exemplo dos números inteiros, para a gente discutir. Olha só. Outro exemplo aqui. Números inteiros, né? Z. Esse tem um símbolo famoso, que é esse Z aqui. Como é que são os números inteiros? Reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. Tá lá. Esse é o conjunto dos números inteiros, ok? Será que existe uma... Existe, olha só. Existe uma função, eu até escrevi a fórmula dela aqui para passar para vocês. A ideia é a seguinte, olha só. Eu vou escrever uma função da seguinte forma. F dois pontos de naturais em inteiros dada por f de n é igual, olha só, menos 1, eu não tinha na outra aula conseguido escrever a fórmula, aí depois eu estava pensando aqui, rascunhando, eu consegui, dividido por 2, se n é ímpar, porque nos pares vai ter ímpar, nos naturais vão ter os ímpares e os pares. Então, a minha função, ela é dos naturais nos inteiros, mas eu vou definir ela da seguinte forma. Se o n natural do domínio que você colocar aqui for um n ímpar, aí a conta que você faz é menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2, certo? Bom, como o n ímpar vai ser sempre negativo, né? Você nem precisa colocar esse menos 1 elevado a n, você pode deixar só o menos aqui. Né? Menos n menos 1 sobre 2. Agora, se n for par, aí n sobre 2. N sobre 2. Pronto, simplifiquei um pouquinho aqui a forma. Se n é par. Vamos ver o que acontece com essa função. Acontece o seguinte. Quanto é que seria, por exemplo, f de 1? Vamos pensar aqui. F de 1. Bom, 1 é ímpar, então a conta que eu tenho que fazer é essa. 1 menos 1 dividido por 2. 0 dividido por 2, que dá 0. Então, f de 1 é 0. Quer dizer, a minha expectativa é que essa função vai levar cada número natural num número inteiro, e vai pegar todos os números inteiros. Né? F de 2. 2 já é par. Quanto que dá o f de 2? 2 dividido por 2 é 1. Olha aí. F de 3. Quanto que dá o... 3 é ímpar. Aí... 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Com esse menos, fica menos 1. Vamos continuar mais um pouco. F de 4. 4 é par. 4 dividido por 2 é 2. F de 5. 5 menos 1, 5 é ímpar. 5 menos 1, 4 dividido por 2 é 2. Com esse menos aqui, menos 2. F de 6 vai dar 3. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui, né? F de 7 vai dar menos 3 e reticência, e vai continuando assim. Quer dizer, está pegando todos os números inteiros sem repetir. Note que os ímpares, os números naturais ímpares, estão indo nos números negativos, no 0 primeiro e depois nos números negativos. E os números pares estão indo nos números positivos. 2 vai no 1, 4 vai no 2, 6 vai no 3, 8 vai no 4. Então, essa é uma função bijetiva, inge e sobre, dos naturais nos inteiros, comprovando que os inteiros têm a mesma cardinalidade dos naturais, a mesma potência infinita, tá certo? Deixa eu perguntar para a turma, vocês estão me acompanhando até aqui? Todo mundo está entendendo ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Positivo, professor, tá me entendendo. Não, tá joia, tá joia.
Então, quer dizer, naturais e pares, naturais e ímpares, naturais e números inteiros, tudo equivalente, tudo com a mesma cardinalidade, tem bijeção entre eles. Agora, o mais impressionante vai vir agora, que são os naturais. Olha só que curioso que ele diz aqui, ó. Então, aqui ele fala, né? Um dos primeiros fatos surpreendentes que surgem na consideração dos conjuntos infinitos diz respeito à possibilidade de haver equivalência entre um conjunto e um subconjunto próprio dele. É o caso dos naturais com os pares, né, que a gente falou aqui, mas ele não falou, mas eu falei, também tem os naturais com os ímpares, né? E também dos inteiros, aqui a gente acabou de ver que tem também a correspondência dos inteiros com os naturais, né? Tem a bijeção. Esse fenômeno é uma peculiaridade dos conjuntos infinitos, tá? E não tem nenhuma contradição entre isso e o que a gente sabe sobre os conjuntos finitos. Mas tem um fato mais impressionante do que esse, que é a enumerabilidade dos racionais. Quer dizer, os racionais também têm uma bijeção dos naturais nos racionais. Não é verdade? Se é surpreendente que o conjunto dos naturais seja equivalente a vários de seus subconjuntos próprios, naturais são equivalentes aos pares, aos ímpares, aos primos, números primos também, né? Múltiplos de 3, né? Múltiplo de qualquer número é equivalente aos naturais, né? Mais surpreendente ainda é que o próprio conjunto Q dos números racionais também é equivalente a naturais. Então, os racionais são enumeráveis, né? Então, olha só, aqui eu acho que ele cometeu um pequeno erro aqui, de acordo com o exercício 4, né? Eu não acredito que seja exercício 4 que ele quis dizer aqui, foi exercício 5, eu já vou explicar por quê. De acordo com o exercício, eu acho que é 5 adiante, para provar isso, para provar que os racionais são enumeráveis, é suficiente trabalhar com o conjunto dos racionais positivos. Por quê? Porque, veja bem, os racionais negativos, eles são uma cópia dos positivos, só que com sinal de menos. Tá? Então, se você provar que os racionais positivos já são enumeráveis, os racionais negativos também vão ser enumeráveis, porque é uma cópia. Aí vai entrar esse exercício 5 aqui. Ó. Olha o que diz o exercício 5. Deixa eu mostrar para vocês. Por isso que eu acho que é o 5, não é o 4. Supondo que A e B sejam dois conjuntos infinitos enumeráveis, é exatamente o caso do Q mais e Q menos. Racionais positivos e negativos são conjuntos infinitos e enumeráveis. Você pode imaginar o zero dentro dos negativos, tá? Vamos supor que os negativos comecem em zero. 0, menos 1, menos 2, não tem problema nenhum, tá? Vai ser, se colocar um elemento a mais num conjunto enumerável, ele continua enumerável, é o exercício 4. Seja A um conjunto finito, por exemplo, pode ser com um elemento só, já é finito. E B um conjunto enumerável. Se você fizer a união dos dois, continua sendo enumerável. Então, os racionais negativos com o zero é enumerável, né? Então, olha o exercício 5. Sejam A e B dois conjuntos infinitos e enumeráveis. Mostre que a reunião deles é enumerável. Quer dizer, ele está falando para mostrar porque é, tá certo? Então, essa que é a ideia que ele está seguindo aqui. Ele está seguindo a ideia de que, bom, se a gente pensar só nos racionais positivos e mostrar que eles são enumeráveis, então os negativos, que são uma cópia deles, vão ser enumeráveis também. Do exercício 4, os negativos junto com o zero é enumerável. Do exercício 5, união de dois enumeráveis é enumerável. Ponto final. Tá? Mas vamos prestar atenção nos racionais positivos, né? Como ele está dizendo aqui. Olha qual que é a ideia dele. Começamos reunindo as frações. Bom, os números racionais são as frações, onde numerador e denominador são números naturais. No caso dos racionais positivos, são frações onde o numerador e o denominador são números naturais. Começamos reunindo as frações em grupos. Cada grupo contém aquelas frações que são irredutíveis, para não ter duplicidade, né? Tipo 2 sobre 4, 3 sobre 6. Não. 1 sobre 2 já representa o número meio, e não precisa pegar as outras, né? Então, reúne as frações irredutíveis, cuja soma do numerador com o denominador seja constante. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui na lousa, tá? Para ficar. Eu até acho que abri aqui eu deixei aqui uma
uma figura aqui depois para explicar melhor isso, porque ele não fez esse desenho. Mas antes, deixa eu escrever na lousa aqui. Quer ver? Ó? Como ele escreveu aqui, reunindo em grupos as frações cuja soma do numerador com o denominador seja constante. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Nessa questão da enumerabilidade dos racionais. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar um título aqui, que, né, números racionais, o conjunto dos números racionais é enumerável. Enumerável. Então, tá aqui. Ponto, 2 pontos. Tá? Então, a primeira coisa que ele nota, né, agrupar as frações cujo numerador e a soma é constante. Então, vamos seguir essa ideia. Né? Soma 1, não tem nenhuma fração que a soma de numerador e denominador é 1. Né? Soma 2, você pegaria que fração? 1, o número 1, 1 sobre 1. Né? Soma 3, que frações que daria para pegar? Daria para pegar 1 sobre 2 e 2 sobre 1. Soma 4. Porque ali ele já falou do 7, eu quero ver se eu chego até lá. 4, daria para pegar 3 sobre 1, vírgula, 2 sobre 2, que você vai desconsiderar, porque já tem aqui o 1 sobre 1, mas deixa ele escrito aqui, só para a gente não perder o raciocínio, e 1 sobre 3. Está aqui. Soma 5, as frações cuja soma de numerador com denominador é 5. Né? Seriam 4, 1, 3. Opa. 3. 3 sobre 2, 2 sobre 3 e 1 sobre 4. Tá? Soma 6. Bom, vocês já pegaram aqui o esquema. 5 sobre... Você vê que é sempre uma quantidade finita de frações. Nunca é infinito. É sempre um tanto finito de frações. E conforme você for pegando todas as somas possíveis, você vai acabar contemplando todos os números racionais. Não vai ficar nenhum racional de fora. Né? 5 sobre 1, 4 sobre 2, que é 2. 4 sobre 2, que é 2, que já apareceu aqui o 2 sobre 1, então ela pode ser desconsiderada, depois eu vou riscar. Estou só colocando aqui para não perder a conta, né? 3 sobre 3, que também pode riscar, porque já apareceu 1 lá em cima. 2 sobre 4 também vai riscar, porque já apareceu meio. E 1 sobre 5. Tá aqui. Aí vem o soma 7, que ele já colocou aqui no livro. Ó. Grupo das frações com numerador e denominador somando 7. 1 sobre 6, 2 sobre 5, 3 sobre 4, 4 sobre 3, 5 sobre 2, 6 sobre 1. Né? Soma 8, 7 sobre 1. Você vê que ele nem colocou... Soma 8, poderia ter colocado 2 sobre 6. Né? 2 sobre 6 dá soma 8, mas ele não colocou porque ele está imaginando que aqui antes já apareceu 1/3. Por isso que eu já vou riscar aqui. Ó. O que a gente pode riscar fora aqui? 1 sobre 1, sobre 2, 2 sobre 1, 3 sobre... Esse aqui pode riscar, porque já foi aqui. 1/3, 4 sobre 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3, 1/4. 4 sobre 2, já foi o 2 sobre 1, então pode riscar. 3 sobre 3, já foi o 1. 2 sobre 4, já foi o meio. Né? Aí, ali na soma 7, o que teria aqui na soma 7? Opa, o que teria aqui na soma 7? Soma 7 teria o 6 sobre 1, 5 sobre 2, 4 sobre 3, 3 sobre 4, 2 sobre 5, 1 sobre 6. Dá para riscar alguma coisa? 5 sobre 2, 4 sobre 3, 3 sobre 4. Acho que esse aqui não dá para riscar nada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui permaneceu todos. Mas na do 8, vocês viram que riscou aqui um monte de coisa. Bom, professor, mas onde você quer chegar com tudo isso aqui? Eu quero chegar no seguinte. Primeiro, vocês têm que concordar comigo em duas coisas. Cada grupo desses de frações é um grupo finito. Nunca vai ter assim, as frações cuja soma é 19, do numerador com o denominador. São infinitas frações. Não. É um número finito de frações. Pode ficar grande, mas é finito. Agora, segunda coisa,
conforme você vai correndo todas as somas possíveis, você vai esgotando todos os números racionais, não fica nenhum de fora. Então, a ideia dele é a seguinte, olha o que ele vai falar aqui. Observe que cada grupo desses tem um número finito de elementos, basta, então, escrever todos os grupos, um após o outro, na ordem crescente das somas, e enumerar as frações na ordem que aparecem. É claro que todos os números racionais aparecerão. E está feita a enumeração. Quer dizer, não tem uma fórmula como eu escrevi naquelas outras. Mas dá para arrumar melhor do que ele falou numa tabelinha assim, ó. Olha só, aqui estão todos os numeradores, aqui estão todos os denominadores, aqui estão todas as combinações, certo? Todas as combinações de numerador com denominador, todas as possíveis. É claro que é uma tabela infinita, né? Tem reticência aqui e tem reticência aqui, porque os números racionais são infinitos. Aí o que é esse esquema que ele estava falando de pegar e ir pegando primeiro as frações com soma 3, depois as frações com soma 4, depois com soma 5? É esse zigue-zague aqui que o cara está fazendo. Olha lá, primeiro a 1, depois 2, 1, 1, 2, depois 1 terço, aí riscou essa aqui porque já está repetido. Lembra que eu falei que riscava porque já está repetido? Mesma coisa aqui, pulou, foi para o 3, 1, vai fazendo um zigue-zague aqui nas diagonais. Vai pegando diagonalmente aqui. Se você fizer isso, pulando as repetidas, você vai estar fazendo exatamente esse procedimento que ele está explicando aqui no livro. Você vai estar escrevendo uma enumeração dos racionais. Você vai estar, no fundo, escrevendo uma função dos naturais nos racionais. F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, bom, aí pula, né? Pula esses aqui, F de 10, F de 11, aí vai, né? Tem que pular aqui os que já são repetidos. Mas é uma enumeração. Então, quer dizer, conclusão, os racionais também são enumeráveis, né? Quer dizer, a gente pode guardar para a gente a seguinte noção: um conjunto ser enumerável significa que dá para fazer uma lista, ainda que infinita, dele. Tem como você fazer uma listagem. Né? Quando você, por exemplo, exibe aquela função f de n igual a 2n, o que você está fazendo é uma lista de todos os números pares. Primeiro da lista é o 2, segundo é o 4, terceiro é o 6, quarto é o oitavo, quarto é o 8, quinto é o 10, assim por diante. Também dá para fazer uma lista dos ímpares. Primeiro da lista é o 1, segundo é o 3, terceiro é o 5, né? Também dá para fazer uma lista dos inteiros. Primeiro é o 0, segundo é o 1, terceiro é o menos 1, depois o 2, depois o menos 2, depois o 3, depois o menos 3. Você está pegando todos os inteiros e fazendo uma lista. Não vai faltar ninguém. Tá? Agora, esses são os enumeráveis. O que ele está ensinando a gente aqui a fazer é uma lista de todos os racionais. Você está fazendo uma lista e não vai faltar nenhum dos racionais. Listou eles. O que significa listar? Você fez uma bijeção dos naturais neles, portanto, eles são enumeráveis. Ah, professor, dúvida. Então, existe conjunto, obviamente infinito, que não dá para fazer uma lista? Tem conjunto que qualquer lista que você tentar montar dele, vai estar faltando elemento. E isso foi justamente o que o Cantor provou para os números reais. Quer dizer, os reais já não são mais enumeráveis. Não dá para fazer uma lista deles, ou seja, não dá para fazer uma bijeção dos naturais neles. Portanto, eles são, além de infinitos, os reais, são não enumeráveis. Agora, pensa bem comigo. Como a gente já provou que os racionais são enumeráveis, acabamos de provar, então, se os reais são não enumeráveis, de quem que é a culpa? A culpa é dos irracionais. São, na verdade, os irracionais que são não enumeráveis, tá? Olha só o que ele vai falar aqui. Números irracionais. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Algum de vocês quer fazer alguma pergunta? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Tranquilo, aí, professor. Sigamos. Pode seguir? Tá, tudo bem, obrigado. Olha lá, vamos ver. De boa, ok, de boa. Números irracionais. Aí aqui ele faz um comentáriozinho, que eu achei mais interessante esse último parágrafo aqui, né? Aqui ele está comentando que, geralmente, o primeiro número irracional que ensinam já para as crianças é o número π, né? Então,
que é a razão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Mas a demonstração da irracionalidade de π é difícil, então só falam isso para a gente não sabe a demonstração. Depois, um pouco mais tarde, você aprende o raiz de 2, raiz de 3, também são números irracionais. Aí, um pouco mais adiante na faculdade, ele não falou aqui, a gente entra em contato com aquele número e, que também é irracional, mas isso, o que ele está comentando aqui é que isso passa para a gente a ideia que são só meia dúzia de números irracionais que existem, que a maioria dos números são racionais, inteiros, né? Principalmente racionais, as frações, que a gente logo vê que é uma infinidade de frações, mas irracionais, o cara só lembra sempre do π, raiz de 2, raiz de 3, então, na verdade, é o oposto. Os irracionais têm uma potência infinita maior ainda do que os racionais e os naturais. É isso que ele está dizendo aqui. Esse aprendizado, entre aspas, dos números irracionais, pode deixar no aluno a impressão de que os números irracionais são apenas o π e algumas raízes. E o aluno talvez até forme a ideia de que o conjunto desses números é bem reduzido, talvez até inumerável, infinito enumerável. Mas isso não é verdade. É um conjunto infinito e não enumerável, os irracionais. Esse fato segue como consequência da não enumerabilidade dos reais, que é o que ele vai provar aqui. Quem teve essa ideia foi o Cantor, aquele Georg Cantor, que eu mostrei até a foto dele na aula passada, em 1874, né? Vimos um pouco antes que o conjunto dos racionais é enumerável. Tá aqui, até os racionais a gente já viu que é enumerável, ok? Aí, então já vimos que o que é enumerável. Isso poderia até sugerir que todos os conjuntos infinitos fossem enumeráveis. Você pode até pensar, todo conjunto que é infinito, dá para fazer uma lista infinita dele. Todo conjunto infinito, qualquer um dá para eu ir fazendo assim. Primeiro, 1, pá, pega um elemento dele. 2, pá, pega outro elemento. E vou fazendo esse 1, 2, 3 ao longo de todos os números naturais, que são infinitos. E aí vai listar todos os elementos do conjunto. Dá para fazer isso com qualquer conjunto. Não, dá para fazer isso com os pares, com os ímpares, com os primos, com os inteiros, com racionais e com vários outros conjuntos. Mas você vai ver que não dá para fazer isso com os reais. Qualquer lista de reais vai estar faltando número real, né? Então, olha só. Isso poderia até sugerir que todos os conjuntos fossem enumeráveis, como de fato se acreditava que fosse verdade. Mas em 1874, Cantor surpreendeu, deixou todo mundo abismado no mundo matemático, com uma de suas primeiras descobertas importantes sobre conjuntos, a de que o conjunto dos números reais não é enumerável. Ou seja, tem uma cardinalidade diferente do conjunto n dos números naturais. Tá certo? Quer dizer, os números naturais aí já ficou para trás o infinito dele, o dos reais superou. Como que ele fez essa demonstração? Na verdade, a gente pode trabalhar só com os números do intervalo aberto 0,1. Quer dizer, se você se restringir só ao intervalo aberto 0,1, já são infinitos não enumeráveis. E isso vai implicar que os reais todos que contêm o 0,1 são infinitos não enumeráveis também. Eu, inclusive, fiz uma figura aqui no GeoGebra para mostrar para vocês, ó. Olha só a minha figura. Imagina que aqui, ó, só que tem que mudar aqui um pouquinho essa figura, né? Imagina que você tem aqui o intervalo 0,1 aberto, que ele vai pegar, tá aqui embaixo. Deixa eu tirar isso daqui, colocar uma outra reta aqui, ó, uma semi-reta. Você tem o intervalo 0,1 ali embaixo, e você tem uma reta real inteira aqui em cima, certo? Deixa eu só tirar esse nzinho daqui, tirar esse j daqui que está me irritando um pouco. Você tem uma reta inteira. E vou colocar um ponto na interseção. Fica esse ponto P aqui auxiliar, para a gente girar ele na circunferência. E vou colocar aqui um ponto na interseção. Quer ver? Ó? Não, aqui. Ponto na interseção dessa semirreta com essa reta aqui. Olha lá. Vamos colocar o nome dele de beta, né? Esse aqui foi o alfa. A gente pode colocar aquele ali, beta. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Enter. Isso, aqui, ó. Beta. Vou colocar esse alfa aqui laranja também. Então, olha só. O que eu estou mostrando aqui para os alunos? Eu estou mostrando o seguinte. Presta atenção nesse beta aí. E no alfa, né? O alfa é um ponto... Você pode escolher um ponto qualquer do intervalo 0,1. Qualquer ponto que você escolher, ó, pum, escolhi esse aqui.
ele está ligado a um ponto da reta real. Repara que eu deixei esse zero aqui para você entender que aqui para a esquerda estão todos os negativos, aqui para a direita estão todos os positivos. Então, vamos supor, 0, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,1 é bem aqui. Olha lá, vamos deixar o alfa no 0,1. Ali, ó. O 0,1 está associado com esse menos alguma coisa aqui. Ah, mas e um número lá no fim do mundo dos reais? É só você aproximando desse ponto verde, desse ponto D aqui da circunferência. O beta sumiu para lá. E o alfa vai tendendo a zero. Mas ainda está dentro do intervalo 0,1. E está associando com alguém lá no fim do mundo. Se eu quiser pegar um número extremamente positivo, lá nos reais, basta eu vir com o ponto aqui bem próximo do 1. E se eu quiser pegar o zero está associado com meio. Olha lá. Meio se liga com zero. Qualquer número maior que meio vai se ligar entre meio e 1, vai estar associado de maneira bionívoca, uma bijeção isso aqui, de maneira bionívoca com os positivos, os números entre meio e 1. E os números entre 0 e meio vão estar associados com os negativos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Se você provar que o 0, 1 é não enumerável, a reta como um todo vai ser não enumerável, porque tem uma correspondência 1 para 1 entre os elementos do intervalo 0, 1 e os elementos da reta inteira. Eu estou mostrando aqui visualmente para vocês essa correspondência, tá certo? Bom, vocês compreenderam ali? Vocês compreenderam que se a gente mostrar que o 0, 1 aberto já é não enumerável, a reta vai ser não enumerável também? Vamos ver se tem alguma reação popular. Sim, aí alguém falou. Denis. Agora, como mostrar que o 0, 1 é não enumerável? Usaremos a representação decimal dos números entre 0 e 1. Observamos que, só que antes de arrumar aqui a representação decimal, observamos que alguns números têm mais de uma representação. Por exemplo, 0,4 é a mesma coisa que 0,39999 infinitos noves, né? Não é só um 9, ou 2 ou 3 noves, né? 0,3999 não é 0,4. É 0,3999. Mas se você continuar os noves para sempre, aí é a mesma coisa que 0,4. Então, para não ter o problema de o mesmo número ficar com mais de uma representação decimal, quando for representação finita, a gente vai trocar pela infinita. Né? Então, 0,4 a gente considera que é o 0,39999 com infinitos noves. Tá? 0,437 a gente considera que é 0,436 infinitos noves. 0,052, 0,051 infinitos noves, etc. Com esse procedimento, cada número terá uma única representação decimal infinita. Então, como todos estão no intervalo 0, 1, né, a gente imagina os números sempre 0, aí vem uma sequência de algarismos. Tá? É uma prova por absurdo que ele vai fazer aqui. Então, como que é a mesma estrutura de uma prova por absurdo? Por exemplo, quando a gente queria provar que o raiz de 2 é irracional, a gente começava supondo que ele é racional. Suponha que raiz de 2 é igual a A sobre B, fração irredutível. Mas você quer justamente provar que ele é irracional, para que você vai supor que ele é A sobre B? Para dar um absurdo, para dar uma contradição. A hora que der a contradição, aí eu percebo que aquela minha hipótese de que o raiz de 2 é A sobre B tem que ser lançada fora. E raiz de 2, na verdade, é irracional. A mesma ideia aqui, prova por absurdo. Então, suponhamos por absurdo que fosse possível estabelecer uma bijeção entre os naturais e os números do intervalo 0, 1. Quer dizer, vamos supor por absurdo que fosse possível fazer uma lista infinita de todos os números no intervalo aberto 0, 1. Então, o primeiro número da lista, x1, 0, alguma coisa. Segundo número da lista, x2, 0, alguma coisa. Terceiro número da lista, x3, 0, e assim por diante. Vamos supondo por absurdo que tem essa lista aqui de todos os números no intervalo aberto 0, 1. Isso é o mesmo que supor que os números desse intervalo sejam os elementos de uma sequência, x1, x2, x3, que é a lista que eu falei. Cada um com as suas representações decimais infinitas. Né? Esses números ficariam assim, como ele escreveu aqui nessa tabelinha aqui, nessa listinha aqui.
Tá? O que são os A e J? Esses A11, A12, A13. Eles são os algarismos de 0 a 9, cada um, que formam um número. Por exemplo, aqui, ó, se esse primeiro número aqui fosse o 0,437, o A11 é o 4, o A12 é o 3, o A13 é o 6, depois o 999 e assim por diante, tá? Beleza. Tá, tudo bem. Da onde é que vai vir o absurdo? De onde é que vai vir a contradição que tem nessa hipótese aqui? Olha só o que o cara pensou. Na minha opinião, é uma ideia genial isso aqui. O último passo que nos levará a uma contradição é o famoso argumento diagonal de Cantor. Né? O que é isso? É produzir um número do intervalo 0, 1, com certeza, um número que seja 0, alguma coisa, e que não vai estar nessa lista necessariamente. Isso é feito pelo chamado argumento diagonal de Cantor, que depois foi usado em outras demonstrações também. Tá? Então, como que ele fez isso? Ele pegou aqui a diagonal e construiu um número que não é nenhum desses. Então, ele escreve assim, 0, aí ele vai construindo o número. Ele vai explicar aqui, deixa eu ler para vocês que eu acho que fica melhor. Construímos um número que... Como é que você sabe que o número que você vai construir vai ser diferente do primeiro? Porque você muda o primeiro algarismo, você pega um algarismo diferente de A11, entendeu? Então, o número vai ser diferente do x1 na primeira casa decimal. Então, já é diferente de x1. Ele fica diferente de x2 na segunda casa decimal. Diferente de x3 na terceira. Você vai mudando tudo aqui na diagonal. Então, ele vai ser diferente de todo mundo. Né? Uma regra específica para montar esse número. Então, seja o número x igual a 0, A1, A2, A3, digamos que esse é o número que você está montando. Né? Ele é o número que você quer mostrar que está no intervalo 0, 1, porque é 0, alguma coisa, mas ele não está na lista. Então, como é que você escolhe o A1, A2, A3, etc.? Olha a regra que ele bolou aqui. Você coloca o algarismo aqui do número sendo 6, o iésimo, né? Aí seria o iésimo algarismo, ele vai ser 6. Se o iésimo algarismo do iésimo número na lista for 5. Quer dizer, por exemplo, se esse A33 aqui for 5, eu venho aqui no A3 e coloco 6. Pronto, já ficou diferente do terceiro. Agora, se o A33 for qualquer outro número que não seja 5, aí eu venho aqui no A3 e coloco justamente 5. Coloco sempre o que é diferente. Tá? Quer dizer, no fundo, você vai formar um número, que é mais incrível, né? Só com algarismos 6 e 5. Vai ser uma sequência de números 6 e número 5 isso aqui. E vai ser diferente de todo mundo aqui. Portanto, não está na lista. Tá? Como esse número x não está na lista acima, chegamos a uma contradição. Quer dizer, você tinha uma lista de todo mundo no intervalo 0, 1, e você construiu um número 0, alguma coisa que não está na lista. Absurdo. O que nos leva a concluir que o conjunto dos números reais não é enumerável. Aí depois, na página 71, ele diz que tem uma outra demonstração, tá certo? Quer dizer, no fundo, você provou que os números no intervalo aberto 0, 1 não são enumeráveis, né? O que tem como consequência que os números reais também não são enumeráveis. Então, aqui ele fez uma pequena notinha de rodapé, quando ele criou essa regra, dizendo o seguinte, é bom apresentar uma regra específica, não é só pegar número diferente, porque você não pode criar uma regra que produza um número que só contenha zeros a partir de uma certa casa, porque daí daria um número finito. Né? Se a partir de uma certa casa decimal for tudo zero, é um número finito. E aí esse número ia ser convertido num outro número com algarismos 9, a partir dessa mesma casa, o qual poderia coincidir com algum número da lista e não ia dar absurdo, tem esse pequeno detalhe. Então, é bom falar uma regra específica que não leve a construir um número que só tem zero a partir de uma certa casa. Então, essa regra aqui evita isso, porque ou você vai colocar 6 ou 5. Você poderia também ter colocado, sei lá, 3 e 4 aqui. Aí é 3 se A e I for... Aí é 4 se A e I for 3. E aí é 3 se o A e I for diferente de 3, entendeu? Aí você ia formar um número só com 3 e 4. Daria certo do mesmo jeito, certo? Então essa é a demonstração da não enumerabilidade dos
reais. Aí, antes de eu fechar a gravação, vamos ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que acabamos de ver até aqui na aula? Senão eu vou encerrar e vou gravar outro vídeo. Tudo bem? Eu espero que o pessoal esteja acompanhando aí. Será que eles estão meio putos? Não sei. Vou encerrar então. Ninguém está falando nada, para não ficar muito longo. Olha lá.